Boa noite, eu sou Tiago Avelino, estou falando do Águas da Aruanda e a temática de hoje é Odu de Nascimento. O Odu de Nascimento é a numerologia na cultura iorubá, é a numerologia dos orixás. É por meio do Odu que a gente sabe qual é o nosso destino, qual é o nosso propósito, quais são as dificuldades que a gente pode enfrentar na nossa vida. Tudo isso já está no Odu. Obviamente que, em se tratando de cultura iorubana, existem alguns limites do que pode ser dito e do que não pode ser dito. Então, hoje aqui eu vou falar estritamente o que é de conhecimento ao público. Porque dentro da religião iorubana, africana, enfim, como queiram classificar, existem algumas tratativas que são de cunho interno, somente para pessoas que estão devidamente habilitadas e passam por processos iniciáticos para receber alguns conhecimentos que são restritos, que são passados, inclusive, de forma verbal, diante da tradição que é natural dos orixás. Então, hoje, eu trouxe o que é permitido para que cada um entenda, comece a entender um pouco do que se revela na vida. Odu. Odu significa destino, caminho. É o signo dos orixás. E é através deles que ficamos sabendo um pouco mais sobre nós mesmos e quais orixás recebemos proteção no dia em que nascemos. Então, isso daqui é muito importante. Qual é o momento que a gente recebe o Odu? Qual é o momento que a gente recebe o nosso destino? No momento que a gente nasce. No momento que a gente é desligado pelo cordão umbilical da mãe, quando é cortado o cordão umbilical, ali, imediatamente, os orixás, a força cósmica, entrega o Odu de destino, o destino ali para a pessoa. E como é isso que é se revelado? Desde a nossa concepção, que é concedida por Exu, porque a gente tem que lembrar que eram milhões de espermatozoides para um único óvulo, e aí somente um espermatozoide iria prevalecer diante daqueles milhões. Então ali Exu está prevalecendo, porque já tem um dinamismo perfeito de qual espermatozoide exatamente é o mais forte, que vai conseguir vencer toda essa batalha diante dos milhões concorrentes ali. Então ali está a presença da força de Exu para garantir perfeitamente o acoplamento entre a célula do espermatozoide com a célula do óvulo. A partir dali, então, é iniciado todo um processo de entendimento da cúpula dos orixás, digamos assim, de todos os orixás, eles se reúnem ali com as bênçãos de Iemanjá e de Oxum, que a mulher vai iniciar um processo de multiplicação celular, de gestação. Então, ali Oxum, ela vai guardar aquela criança, e Iemanjá também, ela vai abençoar por conta do líquido amniótico. E aí vai ser todo um processo ali que Iemanjá e Oxum vão ficar ali na gestação, né, gestando aquele ser que ainda é um avatar que está preparado, e todas as ligações espirituais começam a ser iniciadas, porque ali um espectro, que nós podemos chamar de alma, espírito, já tem ali um processo também de iniciação da ligação com aquele avatar que ali está sendo formado, para até então que vamos utilizar o parto normal como exemplo. A partir do momento que a criança está coroando, ali naquele momento Oxalá e Iemanjá, eles recebem aquela criança, e naquele momento que o médico ele corta, médico, médica, né, o profissional de saúde corta o cordão umbilical, a parteira, ali ele recebe o Odu, o destino. Assim como já é confirmado ali todos os 3 orixás que a pessoa vai ter regendo a vida. É tanto que eu coloquei aqui uma observação. Qual a diferença dos 3 orixás regentes do Ori? Cabeça, Juntó e ancestral. Então, naquele momento, a pessoa recebe os 3 orixás que vão reger a vida da pessoa, que é o orixá de cabeça. Não sei se vocês já ouviram falar. Qual é o seu orixá de cabeça? Né? Então, o primeiro orixá, que esse primeiro orixá faz a ligação com o nosso espiritual. O Juntó ou Adjuntó, vocês podem encontrar na literatura esses 2 nomes, é o que faz a ligação com a matéria. Muitas vezes o arquétipo da personalidade da pessoa está mais associado ao segundo orixá. E é comum, numa jogada de búzios, dizer assim, mas você parece tanto com o Oxum, mas o Oxum é sua segunda orixá. Sim, por justamente a gente vai carregando muitas vezes as características arquétipas do nosso segundo orixá. Porque é o orixá que está mais ligado com a matéria. Nem sempre a gente tem semelhança perfeita
com o primeiro, porque o primeiro é quem está ali intermediando a nossa ligação sempre com o lado espiritual. E tem o terceiro orixá, que é o orixá de equilíbrio, que em algumas culturas, e eu sigo a nação Queto, diz que é o orixá da ancestralidade. Então é o orixá que carrega como se fosse um orixá pendrive. É aquele orixá que está carregando todas as informações de todas as nossas vidas. Para que a gente nunca esqueça de onde nós viemos, o que nós já vivenciamos, tudo isso. Então aquele orixá é quem vai fazer a manutenção do equilíbrio da nossa consciência ancestral. Então esse é o nosso terceiro orixá. Então no momento do nascimento, quando corta o cordão umbilical, existe toda essa manifestação perfeita e magnífica. Eu sou apaixonadíssimo pela cultura iorubana e acredito que aquele momento é um momento muito mágico, muito especial, porque ali o universo está devolvendo ali uma oportunidade para que aquela pessoa possa crescer ainda mais evolutivamente e aí por meio de todos os guardiões energéticos do planeta Terra, que são os orixás, guardiões naturais, quer seja do elemento água, quer seja do fogo, ar, terra, enfim. Os guardiões ali são reunidos em uma cúpula e ali imediatamente é jogado o Ifá, né, que Ifá é o jogo de búzios, o oráculo. Então os grandes babalaôs da espiritualidade, joga-se ali o Ifá e ali decide quais serão os orixás que vão reger a vida da pessoa. Os 3 orixás e qual será o Odu. O Odu é por meio da data de nascimento. Então ninguém nasce aleatoriamente, dia 1º tal, né? Aí vocês podem perguntar, mas se o parto for cesáreo, a mãe escolhe. A mãe, o médico, enfim, entram-se em acordo. Marco, não é isso? Entra em acordo, mais ou menos, e ali... Mas mesmo sendo dessa forma, mesmo marcando a data, mesmo tendo essa questão entre a mãe e o médico, nada acontece por acaso. Porque o acaso não existe, essas coincidências, nada. Porque na realidade existe toda uma ressonância. Porque se a criança não quisesse nascer naquela data, ela mesma diria, vou nascer agora. E ali a mãe começaria a sentir as contrações e imediatamente, então, se não fosse de acordo com o Odu da criança. Tá? Então tudo isso é muito importante. Aquelas pessoas que foram registradas, porque é comum, eu tenho um caso da minha família, minha avó materna, ela nasceu em um dia, mas foi registrada em outro, porque às vezes as pessoas elas moravam distante dos cartórios, e às vezes demorava assim, juntava 3 filhos para juntar os 3 filhos num dia só, e às vezes botava assim, às vezes a pessoa já não lembrava mais, nasceu quando mesmo? Eu acho que nasceu em agosto, mas a data mesmo já não lembrava. Então, assim, bote, então, 25, eu gosto da data 25. A hora piorou, né? Se não sabe a data, piorou a hora, né? Então, para essas pessoas que existe essa dúvida da data de nascimento ao certo, minha avó, ela sabe. Minha avó, ela foi registrada dia 30 de julho, mas na realidade ela nasceu dia 27 de julho. Aí, tanto que eu digo a ela que eu sempre parabenizo o dia 27 de julho. Eu não reconheço o dia 30, em que pese nos documentos formais dela tenha dia 30, mas eu falo dia 27. Mas, para quem não sabe, existe um grande instrumento que é capaz de identificar, que é o pêndulo. A radiestesia ajuda bastante nessas situações. E a gente pode falar assim, mas o pêndulo vai dizer uma coisa tão séria. Sim, mas a radiestesia é uma ciência muito profunda. Os egípcios, os grandes cientistas, há milhares de anos que estavam aqui no planeta Terra, que prepararam toda essa dinâmica que nós presenciamos ainda, essas consequências que aqui estão, utilizavam a radiestesia. Então, o pêndulo é uma ótima ferramenta para identificar qual efetivamente a data real de nascimento, caso haja essa dúvida, e ainda também pode aprofundar o quê? Em saber ainda o horário. Porque às vezes a pessoa sabe a data, mas minha mãe ela colocou lá na certidão de nascimento, isso daí um pouco mais anos atrás, né? Colocou uma data que ela achava, mas não foi aquela data. Então a gente tem que verificar o quê? Exatamente a data que a gente nasceu, porque é a data quem decide o Odu. Aí vocês também podem me perguntar, eu ainda nem comecei os outros slides, né? Mas eu estou tirando logo essas dúvidas, porque aí, né, depois vocês ficam à vontade de falar outras coisas também, caso eu não tenha dirimido. E aí vocês podem dizer assim, mas então todo mundo que nasceu dia 14 de março de 2018 vai ter o mesmo destino? Vamos lá. Se fôssemos por essa lógica, então a gente teria que acusar os signos do zodíaco,
que aquelas pessoas que nascem entre aquele período são taurinos, são aquarianos, são piscianos, são capricornianos, não sei nem se chama assim capricornianos, dessa forma, né? Então ali, o Odu é o signo dos orixás, é o horóscopo dos orixás. Mas o que vai colaborar também com o nosso Odu, com o nosso destino, são os nossos 3 orixás que compõem o nosso arquétipo, que ali é uma forma individualizada. Mesmo que exista alguém, por exemplo, você vai, e a única forma que tem para você saber os orixás é por meio do jogo de búzios. Existem alguns lugares que às vezes fala assim, o caboclo falou que eu sou de Iemanjá, de Xangô, sei lá. Tudo bem, você pode ser daquele orixá, mas sempre é bom, mas às vezes o caboclo ele não diz qual é a ordem, se Iemanjá está como o de cabeça, se como Juntó, se como o ancestral, não falou, né? E às vezes é o quê? A energia que estava ali, irradiando o local, estava em Iemanjá. E aí houve, às vezes, né, todo um dinamismo de que a pessoa pensou que era de Iemanjá, mas às vezes Iemanjá não fazia parte. Então isso daí tem que ser bem organizadozinho, porque somente por meio do jogo de búzios é que é identificado a sequência do orixá de cabeça, o juntó e o ancestral. Outra questão, aí vocês podem me perguntar, Tiago, mas eu já fui em 3 casas e deram orixás completamente diferentes nas 3 casas. E na primeira casa deu que eu era filho de Ogum, na segunda deu que eu era filho de Iemanjá, de cabeça. Eu vou ficar só no de cabeça, tá? De cabeça, e o outro diz que era Yansan. Quando existem essas questões, eu sempre falo assim, e o que você sente? Porque assim, não adianta eu falar que Maria é filha de Iemanjá, se na realidade todo o arquétipo e manifestação dela, ela sente Yansan. E aí o que ocorreu? Um equívoco na leitura dos babalorixás ali, e sempre quando eu particularmente jogo os búzios, eu sempre falo assim, nos meus búzios, eu tenho que respeitar o meu jogo, a minha clarividência, porque existem o quê? Existem pessoas que compram um livro em locais apropriados, né, livrarias comuns, de jogo de búzios, estudam como se fosse uma técnica matemática, 2 mais 2, 4, e aí às vezes a pessoa se diz que pode jogar búzios. Só que para jogar búzios é necessário um processo iniciático profundo, uma verdadeira imersão. Eu, particularmente, passei 30 dias em uma primeira etapa, em imersão, isolado de pessoas, em toda uma imersão com o contexto dos orixás e toda a ritualística necessária. E depois eu ainda passei mais 7 dias somente vivenciando a força dos oráculos. Somente vivenciando a força dos oráculos. E ali existe toda uma manifestação de todos os orixás que se revelam, e ali vão ser entregues várias insabas, vários segredos e mistérios por meio dos orixás. Então não é uma coisa 2 mais 2, 4. Né? Existe todo um preparo para a pessoa estar ali. Então quando a pessoa vem para mim, por exemplo, eu quero jogar os búzios, mas eu já fui... Eu certa feita, atendi uma pessoa que ela... era apaixonadíssima por Ogum. Ogum, já tinha até o pingente de Ogum, já ia fazer uma tatuagem de Ogum. Pronto, Ogum era o protetor dela, né, o orixá de cabeça. Só que no meu jogo de búzios, né, lá, na jogada que eu fiz com a pessoa, eu disse, olha, aqui em Água Jaruanda, eu não reconheço você como filha de cabeça de Ogum. Porque aqui em Água Jaruanda, nos meus búzios, você é filha de Yansan. E eu descrevi todo o arquétipo que bateu perfeitamente com ela. E aí depois ela foi para um outro dirigente, um outro educador espiritual. E aí o educador espiritual assim, falou, olha, eu fui lá no Água Jaruanda e me deram Yansan. Aí o outro dirigente falou assim, eu acho que está tendo briga de orixá. Ogum está lutando contra Yansan. Eu, particularmente, não acredito nessa justificativa, porque o orixá, para mim, é uma sacralidade, é uma energia divina, e um não briga com o outro. Principalmente porque, como eu falei no início, a pessoa já recebe os orixás na hora que nasce. Então, não existe briga depois. Aí eu disse a ela, olha, então sua cabeça está muito disputada, você é um ser muito especial, me desculpe, porque os orixás, depois de firmarem um compromisso com você, está existindo algum outro que está brigando, duelando, porque você deve ser a master top, né, das pessoas
que os orixás estão duelando, brigando por você. Então, assim, para essas situações eu aconselho o quê? Bom senso. Bom senso sempre é bom em todos os lugares e etapas da nossa vida. Bom senso. E aí eu sempre digo assim, olha, aqui é Yansan, mas você quer ser, porque às vezes a pessoa quer ser de algum, pronto. E eu vou fazer o quê? Né? Porque nós podemos ser de quem a gente quiser, né? Ela queria ser de algum, pronto, né? Não seria eu. Agora eu falei verdadeiramente que em Águas de Aruanda, em solo Águas de Aruanda, eu somente reconheceria como Yansan. E aí foi, rodou, virou, tal, enfim, tal, e acabou sendo, né, ela seguindo os passos de Ogum, enfim, porque ela queria ser de Ogum, né? E sempre a pessoa encontra quem faça o que a pessoa quer e não o que o jogo de búzios fala, né? E ela encontrou um local, enfim, que ela realizou todos os sonhos dela com Ogum. E aí depois, o que foi que aconteceu? Ela não ficou energeticamente bem no pós, tal. Algumas coisas começaram a acontecer, tal. Isso daí não é cobrança de orixá, porque orixá é energia divina. É uma questão que ela não acoplou perfeitamente o campo energético dela. É como se ela tivesse pego um dharma de uma outra pessoa e colocado na cabeça dela. Ela pegou um destino de uma outra pessoa, um arquétipo de outra pessoa e botado nela. Né? Eu pego um capacete emprestado de outra pessoa e boto na minha cabeça e digo que é meu, só que o capacete não é meu, é emprestado. E aí depois ela teve que refazer tudo para Yansan. Então, assim, veja a confusão até você passar por tudo isso, né? Então, sempre eu digo o quê? Verifique. Porque a pessoa não pode, digamos, quem incorpora, quem roda, né? Como algumas culturas falam, é rodante, é médio de incorporação. Não pode somente incorporar quem os dirigentes espirituais disser. Por exemplo, eu digo que Maria essa pessoa, ela era de Yansan, então ela começaria a incorporar Yansan. Depois ela iria em outra casa, diria que ela era de Ogum. Então ela começa a incorporar Ogum. Então, finalmente, quem está regendo a vida dela? É o dirigente espiritual ou a própria energia dela? Quem é que está ali em sintonia ou distonia? Por isso que eu sempre falo o quê? Observe, sinta essa força dentro de você. Quando você estiver em uma roda de orixá, quando cantar para Yansan, veja como o seu coração, como o seu campo energético está, veja como é que você vibra. Quando cantar para Ogum, veja também como o seu campo corpóreo reverbera ali naquela energia. Porque às vezes o Ogum não era de cabeça, ele poderia ser ancestral, poderia ser juntó, mas de cabeça ele não era. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente envolve a energia de orixá, ancorar a energia de orixá efetivamente em nossa vida. Que isso daí é algo de muita responsabilidade. É o signo dos orixás e é através deles que ficamos sabendo um pouco mais sobre nós mesmos e de quais orixás recebemos proteção no dia em que nascemos. Eu coloquei o quê? Quais orixás? Por quê? Vocês verificarão que existem odus que são regidos por mais de um orixá. Então, existem odus que são regidos por 3 orixás, por exemplo. Então, quando chegar nesses odus, nessas numerações, eu vou explicar tudo certinho. O cálculo do odu é feito dessa forma aqui, tá? Existe a numerologia de Pitágoras, que explica de uma outra forma, tá? Mas a numerologia iorubana é aqui, ó, eu coloquei, ó, Maria nasceu em 25 de abril de 1968. Então, eu vou somar todos os números, 2, mais 5, mais 4, mais 1, mais 9, mais 6, mais 8, que é igual a 35, que dá 8. Se a numeração da soma de vocês der até 16, vocês não vão juntar. Então, 16 não soma 7. 16 é 16. Ultrapassou, diferente. Ultrapassou 16, então se der 17, então o odu é 8. Só se ultrapassar 16. Mas se chegar até 16, eu não vou somar. Tá? Então, se meu odu é 14, não é 5 meu odu, é 14. Tá? São 16 odus de acordo com o número de orixás de Queto. Tá? Porque eu estou falando da nação Queto. Porque se a gente for para Angola, for para Tambor de Minas, se for para outras nações, vocês vão verificar que existem mais. Porque lá na África, existem mais de 800 orixás. 800. Porque são vários povos, várias nações, vários entendimentos, né? O número 1, o odu número 1, o destino número 1, ele é chamado de Ocaran, odu regido por Exu.
Você parece ser agressivo, mas na verdade está apenas lutando para preservar a independência da qual muito se orgulha. Você não poupa esforços para atingir seus objetivos, mas deve tomar cuidado para não arrumar inimigos à toa. Então, justamente, pessoas que têm o Odu número 1, geralmente no trato, na fala, às vezes pode parecer que é uma pessoa muito agressiva, mas na realidade, é isso daí o Odu falando ali, reverberando na pessoa, quando na realidade é uma pessoa que está lutando apenas para a independência, ou seja, por favor, respeite o meu lugar. Então, geralmente, quem tem o Odu número 1, regido por Exu, são pessoas que sempre estão afirmando ali o seu lugar. Tá? Então, quer seja no trabalho, quer seja na casa, é aquela pessoa assim, por favor, eu quero ser ouvido. Ou senão assim, cale todo mundo que eu vou falar agora. Então, é um Odu muito forte. É um grande desafio. Eu trouxe o lado positivo e o que a pessoa precisa tomar conta. Assim, prestar atenção, né? Por que a pessoa precisa prestar atenção o quê? Para não arrumar inimigos. Porque às vezes a pessoa pode ser o quê? Mal interpretada. A pessoa tem um coração muito bom, mas por conta, às vezes, de um instinto, de um comportamento, às vezes, agressivo, é mal interpretado. E aí consegue o quê? Inimigos. Porque imagine numa reunião, existe uma grande disputa, porque quem tem o destino número 1, o Caran, é um líder nato. Então é uma pessoa assim que tem uma dificuldade de aceitar ordens. Então, numa reunião onde tem chefes, hierarquias e tal, a pessoa precisa ir trabalhando mais essa questão de receber ordens, de hierarquia. O número 2 é o Gyokô. É o Odu regido pelos Ibejes e Ogum. É um Odu muito, muito bom. Você se mostra calmo no comportamento e seguro nas decisões. Mas na sua mente sempre existem dúvidas. Não tenha medo de externar, estas incertezas. Como muitas pessoas o amam, você caberá recebendo bons conselhos. É uma pessoa que, muitas vezes, ela está em dúvida, mas ela se reveste de uma capa ali, que ela sabe de tudo. Vocês devem conhecer, porque, assim, né, a gente sempre conhece alguém que, né, a gente pergunta, fulano, você conhece isso? Conheço, sei. E quando vai fazer, nada, não consegue fazer nada. O Odu, né, o Gyokô, precisa o quê? Tomar cuidado, assim, não tenha medo de externar essas incertezas. Por quê? Se a pessoa ela fica sempre nessa solidez, nesse militarismo, de querer dizer que sabe de tudo, não com medo de demonstrar, digamos, uma fraqueza, as pessoas vão achar que eu sou fraco, enfim. Vai chegar um momento que a pessoa não vai suportar isso. É um sofrimento muito grande, a pessoa sustentar algo que a pessoa não dá conta, né? E aí tem que tomar cuidado também, porque pessoas com destino 2 tendem, no lado negativo, a se apropriarem, às vezes, de profissões. Então, às vezes, são os falsos médicos. A pessoa inventa, coloca na cabeça, ela tem certeza que ela é médico. Aí vai para o hospital, vai atender como médico, né? Então, isso daí, o quê? Tem uma tendência de, o quê? Exercício ilegal da profissão. Então, se não tomar cuidado com o destino, tá? Então, quanto antes a gente sabe o quê? O destino da pessoa, a gente consegue o quê? Melhor orientar ali para seguir no melhor caminho, tá? Respeitando, obviamente, o livre-arbítrio, tá, gente? Tem o Odu 3, que é o Etá Ogundá, que é regido por Ogum e Obaluaê ou Omolu. A obstinação, que se traduz em agitação e inconformismo, é uma das suas principais características. Mas, se usar suas qualidades, como a coragem, criatividade e perseverança, conseguirá o que mais anseia, o poder e o sucesso. A agitação e o inconformismo, a gente tem que extrair o quê? O lado positivo de tudo isso. Porque se a pessoa tem um inconformismo, ou seja, algo que pulsa dentro da pessoa, que tem que agir, que tem que desbravar, que tem que encontrar novos horizontes, que tem que abrir caminhos, que tem que ousar em perspectivas, e usar a agitação, o que é atrelado com a criatividade e a coragem. Porque esse Odu rege a pessoa o quê? De prevalecer a coragem. Então tem a coragem de abrir caminho, tem a coragem de inovar coisas. E tem a agitação, porque às vezes a pessoa fala assim, é uma pessoa que tem uma mente acelerada, atitudes agitadas, enfim. Mas é diante dessa força que reverbera dentro da pessoa que a pessoa precisa produzir, precisa andar, precisa sair daquela situação, tá? O campo negativo, né, do Odu número 3, caso a pessoa não consiga
né, atingir os seus objetivos, prestar atenção no que o destino está ali prevalecendo ali na vida da pessoa, é uma depressão, é um inconformismo, é uma introspecção. E existem alguns babalaôs, né, alguns anciões, né, que falam até que quem tem o destino número 3, as pessoas, se não bem cuidar, têm uma probabilidade de partir no mundo sem destino, porque ele sempre está buscando as situações que preencha o campo interior dele. É aquela pessoa que pega a mochila nas costas e sai. Mas para isso daí é necessário ter todo um cuidado, porque muitas vezes sai sem saber o destino, sem saber exatamente o que a pessoa vai fazer. O Odu número 4 é Irosum, que é o Odu regido por Yansan e Iemanjá. Sempre sereno e disposto a ver tudo com muita clareza e objetividade. Você sabe resolver situações confusas ou tumultuadas. Então, geralmente, é aquele mediador, é aquela pessoa que vai, resolve, com paz e tranquilidade. Tem plena consciência da sua força moral e não hesita em usá-la para atingir todas as suas metas. Então, ó, vamos ler essa última frase. Tem plena consciência da sua força moral e não hesita em usá-la para atingir todas as suas metas. Então, é aquela pessoa que sempre está rodeado de pessoas, e essas pessoas sempre buscando o quê? Conselhos, as mediações. É uma pessoa que geralmente tem uma reputação moral, que os outros reverenciam. Mas, em contrapartida, se a pessoa ela não se ordena, né? Não se orienta dentro do destino dela, não está cumprindo o Dharma, né, como algumas culturas falam, o propósito de vida dela efetivamente, existe um risco muito grande de abandonar essa força moral que é nato da pessoa, já foi dado. Então, a pessoa cai em comportamentos, comportamentos, palavras, enfim, que vão destoar com o que nós chamamos de moral. E aí a pessoa tem uma grande chance de perder completamente a credibilidade diante das pessoas. Então, é uma pessoa que está sempre em xeque da moralidade. Então, todas as atitudes da pessoa, da mesma forma que ela é muito requisitada para mediar, para aconselhar, também ela é muito observada. Também ela é muito observada e muito cobrada também pelas outras pessoas, tá? O Odu 5 é o Odu regido, né, que é o Oxê, que é o Odu regido por Oxum e Logum Edé. Sensível e sempre atento. Você é uma pessoa sempre disposta a proporcionar alegria aos outros. Mas há momentos nos quais você precisa de isolamento para poder refletir, pois preza muito sua liberdade e, sobretudo, seu crescimento. Então, esse Odu daqui eu acho assim, bem verdadeiro. Assim, não que os outros Odus não sejam verdadeiros, mas é aquela pessoa assim, que naturalmente ela assim, gente, já deu meu tempo, tchau, né? Tchau. Né, tá bom, não tem muita papa na língua assim, de dizer assim, fico mais um pouquinho, tudo bem, eu fico. Não, assim, olha, não fico não porque eu não quero mais, tá bom, tchau, eu preciso dormir, já deu meu horário, tchau. O que acontece com pessoas de Odu número 5? Geralmente fala assim, gente, a reunião na minha casa é das 7 às 10. Já coloca limite. Ou é daquela pessoa que quando vai para um show da carona, fala assim, a ida tá garantida, mas a volta... Cada um por si, tá? O Odu 6 é o Obará, Odu regido por Oxóssi e Xangô. Você luta com unhas e dentes pelo que quer e geralmente consegue muito sucesso material. Mas no amor precisa entender que não pode exigir demais dos outros. Então, assim, quem tem o Odu 6... é uma pessoa que tende a ser muito possessiva no campo amoroso. O grande X da questão para quem tem o Odu 6, vocês, é o quê? Flexibilizar alguns setores da vida, principalmente o setor de relacionamento. É exercitar a confiança, porque geralmente são pessoas rígidas. É como se elas já nasceram traídas e por conta disso carregam uma desconfiança eterna, né? E aí tem que tomar cuidado para que exerça o seu Odu corretamente, certo?
porque elas nasceram para o sucesso material. Então é só confiar, deixar fluir. Agora, para deixar fluir, tem que quebrar um pouquinho essa rigidez. O Odu número 7 é o Odi. Odu regido por Omolu e Exu. Você realmente está satisfeito com o que consegue, mas não fica se lamentando, prefere ir à luta. Caso aprenda com clareza seus objetivos, alcançará grandes êxitos. Então, aquela pessoa o quê? Que luta, batalha, e assim, dentro da luta e da batalha, ela vai vivenciando ali tudo e ela vai ficando satisfeita. Eu estou aqui no segundo degrau. Eu estou satisfeito com esse segundo degrau, mas assim, eu sei que eu vou para o 10º. Então, eu vou para o... Eu exerço todo o poder dentro do segundo degrau, mas eu sei que eu vou para o 3º degrau, para o 4º degrau. Então é aquela pessoa que exerce uma atenção plena ao que está fazendo e que nunca para de lutar. Então vocês que são do Odu 7, lamentavelmente ou felizmente, né, são pessoas que vieram para lutar até o fim dessa existência no Odu 7. Porque ainda bem que também tem a força de Omolu, aí nesse campo, para dar uma flexibilidade, que é o Omolu quem dá o quê? O você vivenciar o seu degrau. Você vivenciar ali a satisfação do que você está vivendo hoje. Então, aquela pessoa o quê? Que está satisfeito com o apartamento que tem, a casa, enfim. Mas, assim, teve uma promoção no shopping de um apartamento melhor, ela dá uma passadinha, dá uma olhadinha. Tem um campo negativo desse Odu 7 que é o quê? Cair na reclamação. E quando a pessoa cai na reclamação no Odu 7, é péssimo. Porque a pessoa começa a acessar o lado negativo do Odu. E aí vai, desce, ladeira abaixo, tá? Então, vivencie o que você está. E aí o quê? Saiba que tem os próximos degraus, lute por isso, execute isso, que vai dar tudo certo. O 8 é o Jeonilé. Odu regido por Oxaguian, Ogum e Xangô Airá. Sua agilidade mental faz de você uma pessoa falante e muito ativa. Além disso, você gosta de poder e prestígio. Por isso, luta com muita intensidade para chegar ao topo. Muitas vezes, tempestuoso e controlável, mas seu senso de justiça impede de prejudicar quem quer que seja. E quem tem o Odu número 8 é aquela pessoa o quê? Que vai seguindo o fluxo, mas tem alguns momentos, assim, de sol para chuva pode virar, né, vira a casaca rápido, e aí existe uma agitação aí. E aí é onde mora o perigo do descontrole, do que fala, do que age, né? Porque isso tudo a gente tem que lembrar que nós temos Ogum e Xangô Airá, que Xangô Airá, ele é o senhor da mudança de clima. Então, Xangô Airá, ele é a energia planetária que é responsável pela mudança de clima. Então, assim, às vezes a gente acorda com chuva e daqui a pouco abre um sol imenso. Ali foi Xangô Airá, ali é a energia de Xangô Airá. Então, por isso que as pessoas que têm o Odu regido pelo número 8, têm às vezes, essa facilidade que precisa ser repousada em uma vigilância para se manter. Respire fundo. O Odu 9 é o Ossá, Odu regido por Iemanjá e Yansan. Você é uma pessoa que gosta de estudar cuidadosamente todas as coisas à sua volta. Tem uma larga visão do mundo, tá? Por isso está sempre pronto a poder ajudar, seja quem for. Dica: se quiser manter a paz no seu dia a dia, será preciso aprender a não deixar fatos externos interferir em sua vida pessoal. Esse é o grande desafio do Odu 9. Quem tem o Odu 9 tem uma curiosidade pelo conhecimento, pelo saber, tem uma sede pelo saber. Então isso daí é um lado positivo, é muito bonito isso, né? O Odu 10 é o Ofum, Odu regido por Oxalá. O arquétipo de jeitão rabugento é apenas um escudo para que os outros não abusem da sua boa vontade e sensibilidade. Então, às vezes, a pessoa é confundida o quê? É fechada, né? Ali, a cara fechada, assim. Vixe Maria, eu acho que o meu santo não bateu com aquela pessoa, porque ela é muito fechada, ela mal dá bom dia, assim, não dinamiza ali com a pessoa, né? Mas calma. No fundo, você é uma pessoa serena, que se adapta aos altos e os baixos. Porque, na realidade, aquele jeitão rabugento é uma forma de se proteger, tá? É uma forma de se proteger, é uma proteção que a pessoa tem para que as pessoas já não machuquem. Então, geralmente, são pessoas o quê? Mais observadoras, tal, que com cautela vão se colocando ali no lugar.
E por isso elas têm o quê? Uma facilidade de entrar e sair em vários ambientes, justamente por conta desse jeito protetor. Então, o Odu 10 é o quê? Tem esse jeitão meio que rabugento, né? Mas na realidade é o quê? Uma proteção, tá? Que rabugento é o quê? Às vezes a pessoa é mais introspectiva, é mais na dela mesmo, tá? Quer observar mais. Da mesma forma que existem pessoas mais espontâneas, né? Que já chegando, né? O Odu 10, pessoas do Odu 10 são pessoas que chegam na maior discrição. O Odu 11 é o Orarim. O Oarim, Odu regido por Yansan, Ogum e Exu. A pressa e a coragem são suas características, tá? Tenso e agitado. Você nunca fica muito tempo no mesmo lugar, a não ser que se sinta obrigado. Então, são pessoas, às vezes, que têm dificuldade de se concentrar ali no que está fazendo. Está aqui, mas já está pensando ali outro, ou está aqui falando no celular e mexendo aqui no computador, fazendo assim 2, 3 coisas ao mesmo tempo, tá? Pode não obter grande sucesso material, mas a vida sempre lhe reserva muitas alegrias. Então são aquelas pessoas, às vezes, que por conta dessa agitação e não prestar atenção no que está fazendo, perde grandes oportunidades. Então quem tem o Odu 11 tem que prestar muita atenção, porque a vida está regida por grandes encruzilhadas. E se a pessoa não observar as oportunidades que se apresentam na vida, perde grandes oportunidades e depois vai chorar porque a vida foi uma madrasta e não deu oportunidade. Na realidade, todas as oportunidades estiveram sempre ali, né? Quer seja familiares, quer seja material, quer seja profissional, quer seja espiritual, tudo sempre esteve ali. Mas a pessoa, por estar sempre com a cabeça mais lá no futuro e não prestando atenção no que estava acontecendo no agora, deixou passar várias portas. Prestem atenção nas oportunidades que se abrem, né? E o quê? Utilizem o quê? A coragem. Essa pressa é a ânsia, porque pessoas que têm o Odu 11 morrem de medo da morte, assim, que a morte chegue logo e não dê tempo ali de fazer o que a pessoa precisa fazer. Então, por isso que a pessoa tem pressa, assim, eu preciso logo fazer rápido, porque né, mas aí vamos com um pouco mais calmo, porque são 3 energias muito fortes que você tem, tá? Então, existem algumas etapas, alguns setores da vida que a pessoa precisa prestar bem atenção. Principalmente são chakras, olha, Exu e Ogum são o elemento terra, tá? Então, por ser elemento terra, está diretamente ligado com o chakra base. E Yansan está ligado com os ventos, né? E aí os ventos têm que observar mais ainda, né? Esse chakra daqui, tá? O chakra do coração, né? O chakra do cardíaco. Então, tem que prestar atenção nessa conexão efetiva do chakra intermediário com o chakra base. O 12, regido por Xangô, sua principal virtude é o amor à justiça, que algumas vezes se transforma em intolerância com os erros alheios. Então, isso daí vocês têm que tomar cuidado, o quê? Para que vocês não se tornem aquela pessoa muito rígida, que não tolera que o outro seja do jeito que o outro é. Então, às vezes, vocês querem o quê? Adequar o outro ao seu jeito, porque o seu jeito que é o verdadeiro, e do outro não é. Então, geralmente, no campo amoroso, pessoas com destino 12 querem mudar, casam, às vezes, né, namora, casa, e tem certeza que o marido, depois, ou a esposa, vai mudar de acordo com o que a pessoa quer, né? Não, mas depois eu vou colocar ele na linha, ela na linha, e não bota ninguém na linha. Nessas ocasiões, você deve se voltar para outras de suas qualidades, a dedicação, que lhe permite ajudar todas as pessoas. Então, tudo aquilo que você se dedica sempre dá bons frutos. Tudo aquilo que você se dedica dá bons frutos. Porque com isso que a sua atenção vai desassociando um pouco dessa intolerância dos erros alheios. Vocês vão compreendendo que vocês também erram. Vocês magoam, assim como vocês também são magoados. E aí vocês vão aprendendo esse dinamismo. Porque é um Odu muito rígido, empedrado, literalmente. É Xangô total, né? E aí vocês precisam o quê? Quebrar essa rigidez e se abrir um pouco mais para essa dedicação para outros setores da vida. Que não só observar ali a obviedade está no destino de vocês. Às vezes ampliar, né? Aumentar o campo visual e entender que a vida é multi. Tudo bem? Então, esse é o do 13, né? Que é o Eji Ologbum, que é o Odu regido por Nanã e Obaluaê, tá?
você está quase sempre um pouco deprimido. Por quê? Porque existem duas forças energéticas muito lentas, que é Nanã e Omolu, tá? Que é o Baluaê. Só faz o que quer, quando quer, como quer. Então são pessoas às vezes um pouco difíceis, rabugentas demais, né? Mas, como tem grande capacidade de reflexão, acaba se adaptando e consegue viver bem com os outros. Então são pessoas que vêm aqui para o planeta Terra com esse Odu, elas escolheram chegar aqui com esse Odu, né? Para justamente equilibrar essa capacidade de reflexão. Por quê? Ao mesmo tempo que essa pessoa é seu lunga, elas têm a capacidade de pedir desculpas. Então isso daí é o lado muito positivo e bonito que eu acho desse Odu. Que são pessoas às vezes que são um pouco agressivas, mas elas refletem assim, poxa, eu excedi ali com fulano, né? Eu falei grosso demais. E ali a pessoa pede desculpa, tranquilamente. Sem se importar se o outro vai ou não aceitar, mas pelo menos ela fica livre e assim, olha, por favor, me desculpe, não foi aquilo. Quem tem o Odu 14, que é o Ikamiji, que é o Odu regido por Oxumaré, tá? Paciência e sabedoria são suas duas principais características. Veja aí, vocês. Versátil, você se dá bem em qualquer atividade. Poderá passar por provações materiais e sentimentais, mas sempre saberá reencontrar o caminho para a felicidade. Então, assim, esse Odu daqui tem que ter um pouco atenção para, às vezes, inocência nas amizades, nas relações comerciais. Então, aquela pessoa assim, que assina um contrato sem ler as cláusulas, tá? Sem ler direito o que está fazendo. O que colocar foco ali é uma pessoa versátil. Então, é aquela pessoa que é cirurgiã, mas que à noite faz teatro para poder... E amanhã faz pizza, né? Então, assim, né, tem toda uma... E gosta de gastronomia e tal. Então, são pessoas muito versáteis. São pessoas que atuam em vários setores aí do status social. Então, esse Odu daqui, eu acho também um dos Odus mais bonitos também, né, que tem na cultura iorubana. Mas tem que ter cuidado só por conta dessa inocência de acreditar que pode tudo aquilo, né? E às vezes não precisa ali de uma realidade, de um choque mais de realidade, tá? O Obé Ogundá, Odu regido por Ogum, Iemanjá, Omolu e Obá. Você é uma pessoa rebelde, cheia de vontades, que muitas vezes não resiste a defender o seu ponto de vista, mesmo depois de perceber que está errado. Por isso, deve tomar cuidado para não se deixar dominar pelo nervosismo. Por quê? Ela verifica o quê? A pessoa verifica que não aconteceu do jeito que ela planejava. E ela fica nervosa. Por quê? Porque senão ela vai dizer assim, poxa, minha mãe disse que não era para eu fazer isso, eu fiz e agora como é que eu vou ajeitar as coisas, né? E aí tem que tomar cuidado. Então, assim, o grande desafio do Odu 15 é o quê? Ter a humildade de ouvir e acatar um pouco também do que se ouve, porque nem sempre o que se sente dentro do coração é uma verdade absoluta. Às vezes o outro externo ali está falando algo que tem pertinência. Então o desafio é o quê? Escute, observe, sinta, reflita um pouco, para que você não sofra tanto. O último Odu, que é o Aláfia, né, que é muito difícil, tá? A pessoa ter o Odu 16, da mesma forma que é muito difícil a pessoa, no jogo de búzios, ser filho de Ifá. Ifá é o número 16, que é o Aláfia, tá? É muito difícil a pessoa ser filho de Ifá, muito difícil. Então, o Odu Aláfia é o quê? Odu regido por Oxalá e Oromilá, porque Oromilá traz toda a ancestralidade. É como se Oromilá fosse o dono da biblioteca. O dono da biblioteca existencial. É ele quem guarda todas as histórias da humanidade. Suas principais características são a tranquilidade, desculpe o trema, e a alegria. Amante da paz, você cria um clima de harmonia à sua volta. Se mantiver o equilíbrio, sem dúvida alcançará o sucesso. Então, o que acontece? Para pessoas que têm o Odu 16, o grande desafio é saber lidar com os ciclos que se abrem e fecham na vida. Porque a pessoa é dotada de uma sabedoria muito forte, mas é preciso canalizar para melhor aplicar essa sabedoria. Porque sabedoria, se não bem aplicada, ela é direcionada para outras áreas não tão legais, que aí pode ser potencializado, né? Por exemplo, fazer uma bomba atômica. Consequentemente, eu acredito que quem descobriu, quem fez lá a bomba atômica,
deve ter um Odu Aláfia. Porque é uma coisa de alta complexidade e que canalizou todo aquele conhecimento para a destruição. Tá? Então pegou todo aquele arcabouço para destruir milhares de pessoas. Tá? Então, da mesma forma que ele poderia canalizar para encontrar a cura de alguma doença, ele pôde também canalizar para construir uma bomba que mata milhares de pessoas. Então são verdadeiros velhinhos, né? São vovôs. Então são velhinhos que vêm para mais ensinar os pais, as pessoas que estão próximas, do que as pessoas próximas ensinar. Mas também tem que tomar cuidado porque a pessoa precisa de limites, porque, né, o espírito está dentro de um corpo que tem uma cronologia que precisa de toda uma educação dentro ali de uma dinâmica natural da criação, tá? Então, esses são os Odus. Espero poder ter contribuído para vocês, né, esclarecerem essa questão dos orixás, tá? Dos orixás, regendo aí a vida de vocês, no destino.